Quadro Check-up no rádio, recebendo o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas, uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do Check-up no rádio, levando informação sobre saúde no envelhecimento. Vamos abordar hoje, até em homenagem ao Dia Nacional do Cuidador de Idoso, né? A saúde dos cuidadores de idosos. É um tema que realmente precisa estar em evidência? Sem dúvida, Marcos. As pessoas que cuidam de pessoas idosas, elas também são seres humanos, elas também necessitam cuidar da sua saúde, necessitam ter qualidade de vida, necessitam viver, até para poder desempenhar sua atividade de cuidador. A gente sabe que hoje o cuidador de idoso é uma profissão, então os cuidadores formais desempenham uma profissão, e existe também aqueles cuidadores de boa. Chegou cedo hoje, né? Uma aguinha dentro da água, né? Dentro da água. E, quando for o dia do café, você toma um cafezinho, né? Então, para que eles possam desempenhar bem sua atividade, já que muitos são contratados, são cuidadores formais, eles precisam ter saúde, né? Qualquer profissão que a gente desempenha, a gente só desempenha com qualidade se a gente estiver bem. Então, tratar da saúde deles é um tema bastante importante, já que esse trinômio, eu dizia, profissional, paciente, cuidador e família, na verdade, são 4 pilares. Eles são fundamentais para que a assistência ao paciente idoso flua de maneira adequada. O cuidador não estando bem, repercute no idoso, repercute na família, repercute no profissional. Vou só dar um exemplo. Um cuidador que tem uma sobrecarga de cuidado, ele tem um estresse do cuidador, ele tem depressão, tem ansiedade, sem paciência, ele começa a dar indícios de que o paciente, por exemplo, está se agitando muito mais do que ele consegue detectar. Então, para ele, qualquer movimento daquele idoso é uma agitação, é uma coisa acima do normal. Ele maximiza os comportamentos quando o idoso está com algum comportamento alterado, e a tendência é a família achar que aquilo está pior, o profissional tender a medicar de maneira o que é observado, que o cuidador são nossos olhos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então o cuidador, ele afeta também o próprio paciente. Outro exemplo, paciente o cuidador com uma coluna doendo, ele não consegue mobilizar o paciente, o banho fica inadequado, o risco de sofrer uma queda com o paciente durante o banho é inadequado. O cuidador que não dorme bem, ele tem a sua mente prejudicado, ele começa a esquecer as coisas, e pode acontecer dele esquecer uma dose de insulina, ou ele dobrar essa dose, dar um remédio de maneira inadequada. Então, todos os pilares da saúde, a gente se preocupa muito com o estresse do cuidador, vez por outra, mas o cuidador, ele também tem outros pilares, principalmente com o aumento do número de pessoas idosas no mundo todo. À medida que os anos passam, mais pessoas idosas vão ficando, né? O envelhecimento está aí, as pessoas estão durando mais, e o número de doenças crônicas consequentemente aumenta, e o número de idosos com algum grau de dependência, seja dependência em atividades instrumentais, alguma atividade que não requer, não tem um impacto muito grande na sobrevivência do indivíduo, por exemplo, dele fazer uma ligação, dele tomar um medicamento, eles têm algum grau de dependência, mesmo sendo nessas atividades instrumentais. Então, aumenta o número de idosos com dependências, naturalmente aumenta a necessidade de cuidadores. Para você ter ideia, estima-se que 40% das pessoas acima de 65 anos hoje, 40%, elas já têm algum grau de dependência em atividades instrumentais. Já, assim, nas atividades básicas, aquelas mais básicas mesmo, de tomar banho sozinho, de se alimentar sozinho, apenas 10%. Isso aumenta à medida que a idade vai avançando.
Então, assim, é um contexto de que cada vez mais veremos mais idosos dependentes, mais necessidades de cuidadores, e os cuidadores precisam entender que eles têm que estar bem para cuidar bem. Existem cuidadores idosos, tem muitos pacientes com 90, 100 anos e os filhos têm 60, 70. Então, são idosos e diabéticos, hipertensos, muitas vezes com osteoartrose, com limitação, e que são cuidadores desses pacientes idosos. É uma realidade, idoso cuidando de outro idoso. Então, eles têm que se cuidar, tem que ter o tempo para eles irem na consulta, eles têm que ter o tempo de fazer atividade física, tem que priorizar o sono deles, dormir bem, e ficar atento a questões relacionadas ao estresse. O que é que causa mais estresse desses pacientes? Primeiro o paciente, né? O paciente estando descompensado, estando com sintomas comportamentais, estando agitado, inquieto, querendo fugir, sem dormir, querendo bater no cuidador, gritando. O paciente estando descompensado, os cuidadores, é uma das principais causas de estresse do cuidador. Um segundo ponto seria o tempo de cuidado. Não é incomum a gente encontrar pessoas que cuidam 24 horas, 7 dias da semana, né? Por N motivos. Às vezes só tem ele para cuidar, às vezes ele não tem condições de pagar um cuidador, a família não tem. Às vezes a família negligencia. Tem uma pessoa que mora em casa, os outros moram fora e acha que por isso eles não têm a obrigação de cuidar, inúmeros são os motivos, que a gente não está aqui para julgar, mas existe esse segundo fator, tempo de cuidado. Então, paciente descompensado, o tempo de cuidado deles e questões socioeconômicas, como eu falei, né? Socioeconômicas, culturais, que as dinâmicas familiares elas são das mais diversas possíveis. Então, ter como identificar isso, a própria família, é interessante que eles cuidem, eles só vão ter uma boa assistência com aqueles cuidadores ou com aquele cuidador, só vai cuidar bem daquele seu avô que você ama, do seu pai, se ele estiver bem. Então é importante que eles façam com que o próprio cuidador orientem, estimule ele a cuidar da própria saúde, a se consultar, a dormir bem, a ter uma alimentação saudável, a ter um estilo de vida minimamente saudável, porque se o cuidador adoecer, os cuidadores, isso tem uma implicação direta no próprio paciente, na própria família. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Belísio, porque eu cuido da minha mãe já vai fazer 5 anos e aqui somos 7 filhos, só eu que cuido dela, desde os 5 anos que vai fazer. Ninguém quer ficar com ela um final de semana. Eu não era acostumada a viver em casa, tinha meu trabalho, vivia trabalhando, viajando. E hoje em dia eu me sinto só em casa, sem ter... eu não posso sair 1 minuto para ir no supermercado. Aí eu sinto muita dor no meio dos peitos. Isso pode ser estresse ou pode ser problema de saúde, doutor. Gostaria de saber. E aí, doutor Belísio? Essa é uma realidade que muitos dos ouvintes que estão agora estão se identificando. Aquela pessoa que cuida, abandonou o emprego, está vivendo em função de um cuidado, lógico, do amor, do que sente por aquela pessoa, mas que esse cuidado poderia ser melhorado sem ter que adoecer uma outra pessoa, porque está adoecendo esse outro. Então, aí é necessário, muitas vezes, é necessário uma intervenção social, né? Vai lá um assistente social ou mesmo um advogado para poder distribuir esse cuidado. Você tem que entender que se essa cuidadora de uma hora para outra adoecer, ela tiver um problema que precisasse internar ou tiver alguma outra adoecimento mental que incapacite ela de cuidar, quem é que vai cuidar? Então, interessante que essa família pense nesse sentido. Muitas vezes você fazer uma escala, dividir ali as obrigações, cada um tem suas justificativas. Ela não perdeu o emprego, outros vão ter outras e outras e outras. Sim, pode ser a dor no peito, pode ser
sobrecarga física, pega peso, postura inadequada, talvez não seja orientada. Eu não sei qual a idade dela, mas se for uma pessoa já próxima a 65 anos. 49 anos. 49 anos, transição menopausal, está chegando lá na velhice, então ela já começa a ter mais dificuldade de mobilização. E sim, isso pode ser do estresse, mas pode ser outras doenças. Coluna, pode ser dor no peito. A gente não pode subvalorizar que pode ser uma dor cardíaca. A gente sabe que angina acontece, então tem que se cuidar, tem que estar aí um exemplo de uma família numerosa, só em números, né? Mas o cuidado delegado só para uma pessoa. Muitas famílias, não, mas é porque a gente paga alguma coisa, mas não é o dinheiro, é a questão dela poder desenvolver a atividade. Ela tem que ter um tempo ali para ela descansar, para ela poder sair. As outras pessoas têm que começar a aprender como é que lidar com isso. Mas pode ser sim só o estresse. Mas o cuidador não adoece só do estresse. A gente fala muito do estresse do cuidador. Muitas vezes é a ponta do iceberg. Ele começa com o estresse, mas termina hipertenso, diabético, infartando, tendo AVC, caindo, fraturando, ficando obeso, desenvolvendo doenças osteoarticulares como artrose, dor de cabeça. Então, assim, o estresse do cuidador é o mais conhecido, é o mais rápido que o cuidador desenvolve, mas ele é uma porta de entrada para várias outras doenças que acometem a saúde dos cuidadores. Não é o primeiro relato que a gente escuta aqui de pessoas que, por exemplo, têm vários membros na família, mas acabam se escorando em apenas um para cuidar do pai, da mãe idosa. O idoso, ele sente, por exemplo, isso, e isso até que ponto isso prejudica também na saúde do idoso? Isso é péssimo. Eles geralmente, pioram muito mais quando isso acontece. Por mais que ele tenha uma assistência 24 horas, por mais que eles às vezes sejam demenciados, eles tenham demência, mas eles sentem a ausência sim dos filhos, até porque ele um amor, pai para filho, todos nós sabemos, que a longo prazo ele não vai esquecer assim de uma hora para outra. Então ele não perde os afetos, o idoso, ele continua mantendo os sentimentos. Então é ruim para ele também, ele piora a parte emocional, ele perde as referências, cadê meu filho? Se ele tiver naquela memória lembrando da família, isso é muito ruim. Então, além de tudo, piora o próprio paciente. Ele sente sim falta, ele não perde as emoções, mesmo que ele esteja demenciado. Tem muitos, Marcos, que são dependentes, têm cuidador e são lúcidos. Pacientes com Parkinson, que ainda não demenciaram, pacientes limitados por uma osteoartrose, pacientes limitados que tiveram um AVC, mas eles têm lucidez. Então, eles sentem sim muita falta dos filhos, que a gente não pode... São situações complexas, cada família tem sua dinâmica. Não pode aqui, mas isso que você falou acontece de maneira até muito mais frequente do que a gente imagina. E o idoso às vezes se nega a tomar os remédios e fazer as dietas. Isso é muito estressante para os cuidadores. O que fazer? Pergunta nosso ouvinte. Pronto. Quando o idoso ele tem algum tipo de recusa, primeiro a gente tem que identificar, esse paciente ele tem Alzheimer, alguma demência, ou ele é um idoso lúcido. Se ele é um idoso lúcido, a gente tem que pesquisar algumas coisas. Por que é que ele está se negando a isso? Ele está com perda de apetite, ele está com algum transtorno do tipo uma distimia, uma irritabilidade, ele está com alguma depressão, ele está com alguma coisa que está fazendo ele tomar essas atitudes, ou é da personalidade dele? Se ele é um paciente demenciado, a gente tem que entender o contexto da demência, que muitas vezes eles passam por essa fase de recusa, e aí tem todas aquelas técnicas da gente não confrontar, da gente tentar criar um ambiente amistoso, de tentar ter mais paciência para que ele possa passar por essa fase. Isso aí a gente não pode jogar a culpa, ele não quer tomar, ele não vai tomar, pronto, e agora eu vou me livrar porque o problema está nele que não quer tomar. Não, pode não estar em você, cuidador, mas pode estar numa doença que ele tem ou numa doença que o próprio cuidador tem e não sabe. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente que a filha tinha um transtorno de ansiedade bem importante, e era dessas pessoas extremamente perfeccionistas, e ela tinha uma obsessão
por alimentação. Então ela transferia para a mãe tudo aquilo que ela achava que assim, era para a vida dela. A mãe só comia folha, era uma alimentação ultra mega assim, restritiva, porque para ela, ela tinha essa obsessão por alimentação, então ela transferia. Às vezes o problema está no cuidador. Tem que tratar o paciente cuidador. O cuidador tendo uma doença, ele é um ser humano normal, ele pode desenvolver um transtorno de ansiedade, ficar obsessivo com a comida. E o idoso desnutrindo, ela fazendo assim, refeições que não tinham sabor para aquela paciente, que ela já perde o paladar com o envelhecimento, e na verdade o problema não estava no cuidador. Então, tenhamos cuidado e sempre, não, ele não quer tomar, ele é irritado, ninguém vai obrigar um idoso lúcido a tomar. A gente tem que buscar o que é que está acontecendo. Será que é alguma doença que ele tem, né? Distimia, de exemplo, dessa irritabilidade, uma depressão? Será que ele não está abrindo um quadro de demência? E se ele tem uma demência, existem algumas técnicas? Será que ele está compensado dessa demência? O que é que pode estar acontecendo? Essa visualização do cenário, inclusive colocando o cuidador também, a gente identifica muitas vezes e cria uma estratégia. Não existe assim um remédio, ele não está querendo comer, não está querendo tomar os remédios, você tem que fazer isso, não. É observar, pedir para outras pessoas observarem e poder dar alguma ideia nesse sentido. Tem perguntas? Bom dia, doutor Belísio. Eu gostaria de saber, eu tenho uma pessoa na minha casa que tem o problema do Parkinson, se trata do Parkinson, e é com o senhor que ela se trata. Agora eu quero saber do senhor o seguinte, o Parkinson, ele é transmissível, pega de pessoas para pessoas? E aí, doutor Belísio? De jeito nenhum. Parkinson não é uma doença que passa de pessoa para pessoa, e ele tem um caráter genético de muito pouco. Ou seja, diferentemente do Alzheimer, o Alzheimer, quando tem na família esse traço de pessoas que têm Alzheimer, geralmente aparecem outras e as pessoas têm um fator de risco a mais. Já a doença de Parkinson não tem essa hereditariedade tão marcante como na doença de Alzheimer, não. Então, quando a gente tem alguém na família com Alzheimer, a gente já se preocupa, porque é uma doença que tem um caráter hereditário, genético, que passa de geração para geração, assim, bem estudado, bem importante. Mas o Parkinson não. O Parkinson, ele não tem essa hereditária. Eu tenho uma pessoa com Parkinson na minha família, eu vou me preocupar. Não é assim tão elaborado como é do Alzheimer, não. Então ele não transmite nem como um coronavírus, não passa de uma pessoa para outra, e nem passa, eu acho que a pergunta foi mais de se ele passa de geração para geração, se tem esse caráter hereditário. Tem não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Então, eu estou aqui na escuta do programa e estou escutando aqui esses problemas de família. Tem muito idoso por aí que às vezes tem bastante filho, né? Às vezes só tem um que cuide. Aquelas pessoas que cuidam daquele idoso, ele chega até depressão. A minha sobrinha pegou uma depressão cuidando da mãe dela. Como foi por fim, quando a mãe dela faleceu, ela entrou em depressão, quase que ainda foi para o hospital. Então, aí outro problema. Às vezes tem um idoso que tem 5 filhos, 6 filhos, nenhum quer ajudar. Tá vendo aquele ajudando, mas ninguém quer vir ajudar. Quando aquele idoso tem uns bens que deixam bem, no dia que ele morre, vem tudinho atrás. Vão brigar por aquilo. Aí por que não veio ajudar aquela pessoa a cuidar? Aí eu fosse a lei, dar esses bens para aquela pessoa que cuida daquele idoso até morrer. Na minha opinião é esse. Muito obrigado, que Deus abençoe. Inácio Porfírio dos Santos. Um abraço, Inácio. Um tema bastante pertinente, né? Bem polêmico e que... Garantia para um cuidador, por exemplo, seria isso? Assim, tem muitos assim que até já em vida faz a gente... orienta muito eles fazerem aquelas diretivas antecipadas de vontade, né? Que isso aí, a parte jurídica
quem orienta nesse sentido, mas esse testemunho do ouvinte, ele é muito pertinente, né? E é lamentável, porque imagine você ter muitos filhos e não ter quem cuide de você, quem visite, por N motivos, né? Tem muita gente que é impossível mesmo para poder se manter, mora numa cidade muito longe. O que a gente observa, Marcos, é que muitas vezes esses que moram não moram até na mesma cidade ou não visitam, eles, por vezes, eles quando tentam ajudar, eles mais atrapalham do que mesmo ajudam. Eles querem mudar tudo que está sendo. Eu tenho muitos exemplos, pacientes que eu acompanho há 10 anos, e aí um filho que nunca cuidou, ele chega, e aí ele quer, aí ele chega, não, porque minha vizinha não toma esse remédio, isso aqui, esses remédios estão fazendo mal, e aí eles causam um desastre tão grande, que a gente vai conseguir recuperar tudo daqui a 6 meses, 1 ano, que muitas vezes aquele cuidador, aquela pessoa que cuida, ele já vem ali há 10 anos, ele sabe exatamente o mesmo agente profissional, a gente vem sustentando aquele idoso com aquele... Foram 10 anos de refinamento, de ajuste, de medicação, então a gente tem um ajuste fino. E aí chega uma pessoa que é tomada de conta que é um dos erros. A pessoa quer se aproximar, você tem que baixar a guarda. De quem vai se aproximar tem que baixar a guarda, tem que entender que faz muito tempo que aquela pessoa, que existe isso também. Não me aproximo porque minha irmã não quer deixar eu cuidar, não quer, só ele acha que sabe. Tem muitos discursos. Então, tem esse exemplo também, daqueles que quando chegam querem, ou quando ligam, só fazem questionar, só fazem criticar, que não é daquele jeito, que aquele cuidador tá fazendo errado, e finda desincompatibilizando com aquela pessoa que está ali todo dia, cuidando do pai, da mãe, do idoso dela, ou mesmo com aquele profissional. Acontece, às vezes, deles entrarem assim, desincompatibilidade, quebrar a relação nossa com o cuidador, com a família, e às vezes a gente fica assim, triste, sabendo que aquele idoso vai piorar, mas muitas vezes sem conseguir mais a acompanhar. Então, a gente tem esse exemplo também, tem que ter muito cuidado. Se você quer, você nunca cuidou, tipo, não, agora eu vou cuidar, você tem que saber chegar, né? Tem que saber que aquele cenário ali já tem uma continuidade, já tem um tempo de estabelecimento de alguns. Tem algumas coisas que você observa, você quer ponderar, isso aí é tranquilo. Essa discussão é sempre salutar, porque o objetivo é sempre a melhora do paciente. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Danta, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Belísio. Marcos Danta, meu pai tem 92 anos, já foi operado de próstata. Mas de um dia desse pra cá, ele tá fazendo muito xixi. Final de semana ele vive com minha irmã, final de semana eu fico com ele. Mas esse final de semana eu contei 10 vezes. Ele se levantava para fazer o xixi. Ele se levanta bem devagarzinho, mas se levanta. Ele não quer usar fralda. É daqueles velhos bem enxutos, sabe? Que não disse, não vou usar fralda. Mas a gente tá preocupada por conta que ele tá fazendo muito, muito xixi. Ele tá perdendo, ele não tá dormindo direito. Ele passa a noite quase toda acordado, fica chamando a gente se levanta, pergunta o que é, aí ele diz, não estou chamando não. Eu queria pedir ao doutor Belísio para ele me indicar um remédio com uma vitamina para dar a ele come bem, já está tomando pouco suco, por conta que ele disse que tem medo de ser o suco. Agora a água ele está tomando bastante. E aí, doutor Belísio? Ela disse tudo, ele come bem, tá aí, a vitamina dele é essa, alimentar-se bem. Eu entendo, as pessoas quando pedem uma vitamina, elas estão pedindo um remédio para aquela solução, para esse problema que ela está dizendo. Mas um polivitamínico não é a primeira opção. O paciente que está assim, com esse sintoma de poliúria, muitas vezes ele tem alguma doença no trato urogenital. Esse paciente, por exemplo, 92 anos, já fez uma cirurgia de próstata. A gente tem que ver se a cirurgia foi aquela que o pessoal chama raspagem, né? A ressecção transuretral, que é pelo canal, ou se ele tirou realmente a próstata. E aí, a partir disso, a gente, será que ainda é a próstata? Se foi uma ressecção transuretral, ela voltou a crescer, tem alguma disfunção ali, tratar essa próstata. Ou ele fez a prostatectomia, tirou tudo e ele está desenvolvendo uma incontinência urinária. Ele não está conseguindo sustentar a urina, está urinando muito, vê o que está acontecendo. Muitas são as causas de urinar várias vezes ao dia.
Vou dar um exemplo. Diabetes é uma das causas que faz a pessoa urinar muitas vezes ao dia. O uso de diurético para tratamento de hipertensão muitas vezes faz a pessoa urinar várias vezes ao dia. Então, ver a causa dessa quantidade exagerada de idas ao banheiro. O fato de usar fralda seria assim, um recurso, principalmente ele que é um idoso rígido, ela falou que ele é enxuto, né? Então, seria talvez uma última estratégia, já que ele não quer, no primeiro momento não quis aderir, seria interessante pelo menos à noite para evitar dele levantar e ver se ele não tem uma outra doença, porque está acordando à noite, não está percebendo que está acordando, chamando muito, está com esse transtorno do sono, 92 anos, as demências elas tendem a aparecer, as doenças neuropsiquiátricas também aparecem muito nessa faixa etária acima dos 80 anos, então a gente tem que avaliar, mas pensar na próstata, será que não é essa próstata, será que não é infecção, será que ele não está com alguma doença fazendo ele urinar, algum remédio, e ver essa outra questão, que é a questão do transtorno do sono. O idoso com 92 anos, enxuto, como ela diz, é uma joia, a gente tem que cuidar, porque evitar uma queda nessas idas ao banheiro, botar ele para dormir bem, preservar a mente dele, então é a hora de cuidar, de dar uma geral nesse paciente. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas, 2 minutos, vamos para o intervalo comercial. Na sequência, nós vamos conversar aqui no nosso